Olá a todos, é uma alegria mais uma vez poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Vamos estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de 1 Coríntios. Hoje vamos iniciar o capítulo 15, tratando sobre a questão da ressurreição, que Paulo vai abordar em todo esse capítulo. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos estar orando a Deus, pedindo que Ele nos ajude nesse estudo que vamos ter. Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de aprender mais sobre a sua palavra. Pedimos a sua direção, a sua orientação, que o seu Santo Espírito esteja me capacitando a transmitir essa mensagem da melhor forma possível e que o Senhor também esteja ajudando cada pessoa a compreender isso que está sendo dito aqui e que cada um possa ser edificado, transformado, impactado pela sua palavra, Deus. O Senhor esteja nos ajudando e nos direcionando. Isso que pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então esse capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vamos ver que é o capítulo mais extenso da carta de Paulo aos Coríntios. Aqui vemos que ele vai tratar sobre a ressurreição, então ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus, o corpo da ressurreição, uma série de coisas, e ele vai estar tratando de maneira extensa, extensiva sobre essa questão, visto que essa é uma questão central e muito importante na fé cristã. Uma das bases da fé cristã é que Cristo de fato ressuscitou e existe também a ressurreição de todos aqueles, de todas as pessoas da humanidade. Existe a ressurreição dos mortos, seja para a glória, para viver com Deus eternamente, ou seja para a perdição, para a segunda morte. Nós vemos esse ensino central no cristianismo, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. E é aqui que Paulo está tratando disso, justamente porque nessa igreja existia um grupo o qual não cria na ressurreição dos mortos. E a primeiro momento você pode não ver a gravidade dessa questão, mas nesse estudo, primeiramente, nós vamos já conseguir entender e ver o porquê que existe um grande problema desse grupo estar negando ou duvidando da ressurreição dos mortos. Nós vamos estar trabalhando 1 Coríntios 15, do versículo 1 até o versículo 11. Então vamos estar fazendo a leitura aqui do texto. Então você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, do versículo 1 até o 11. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como o vou tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Então Paulo inicia justamente falando que sobre esse evangelho que ele anunciou anteriormente a esses irmãos, a qual esses irmãos receberam e no qual eles permaneciam. E parece muito complexa essa questão. Eles permaneciam nesse evangelho, mas eles tinham muitos problemas. A gente já viu ao longo dessa carta muitos problemas, muitas complicações, muitas evidências de que parece que aqueles irmãos não compreenderam de fato o evangelho. Mas Paulo não deixa de chamar eles de irmãos. A gente vê várias vezes, às vezes ele chama eles de crianças ou de outras coisas, mas eles não deixam de chamar eles de irmãos na maior parte do tempo. E aqui ele chama mais uma vez eles de irmãos e diz que eles permanecem firmes ainda. Então o que a gente pode compreender
a partir desse primeiro versículo. Apesar de eles terem várias dificuldades, dificuldades com imoralidade, com idolatria, com divisão, uma série de coisas, uma série de problemas, a maioria deles ainda continuavam firmes. Por quê? Porque todos esses problemas que eu mencionei aqui, a idolatria, a questão da imoralidade, a questão da divisão, essas preferências, esse egoísmo que manifestava muitas vezes, isso ainda tinha solução. Isso não era algo que iria, a primeiro momento, fazer com que eles perdessem a sua salvação. Não faria com que a fé deles, a primeiro momento, fosse em vão. É óbvio que se você deixa esses pecados tomar conta da sua vida, você vai caminhando para um caminho de perdição e pode ser que você se perca. Vemos Paulo repreendendo esses irmãos para que o fermento do pecado não contaminasse toda a massa, ou seja, toda a igreja. Não estamos aqui fazendo apologia ao pecado, mas a ideia é que esses problemas, esses distúrbios, esses pecados, essas questões que a gente viu aqui nesse estudo até agora, esses problemas dessa igreja, ainda tinham solução. Não eram primários, secundários, mas existia um problema muito maior, um problema primário, que seria o duvidar da ressurreição dos mortos e, em consequência, da ressurreição de Jesus. Esse era um problema muito grave. Então, quando se duvida de que Cristo ressuscitou, da ressurreição dos mortos, esse é um problema muito grande. Por isso, Paulo gasta toda essa carta aqui, esse maior capítulo desse livro, para tratar dessa questão. Então, existia um problema muito grande, que era o fato de negar a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Jesus. E sem isso, a fé é vã. É isso que Paulo vai mencionar no versículo 2. Ele vai falar assim, então esse evangelho, ao qual ele anunciou eles anteriormente, por meio desse evangelho é que eles são salvos. Se eles retiverem isso, se eles se apegarem a esse evangelho firmemente, igualmente no evangelho que ele anunciou, que é o evangelho de que Cristo ressuscitou, Cristo foi morto, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o evangelho, que ele está fazendo uma relação aqui. Se eles se apegassem, retivessem esse evangelho, eles estavam crendo de maneira correta e assim teriam salvação. Caso contrário, eles estavam crendo em vão. Tinham uma fé vã. Uma fé que duvida da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Jesus, em consequência disso, é uma fé vã. A fé cristã tem isso como base, a ressurreição de Jesus e a ressurreição de todos os mortos. Então a gente já vai entender por que as duas ressurreições, elas têm relação. A primeiro momento parece que não tem problema você duvidar da ressurreição dos mortos, mas Paulo vai demonstrar um grande problema que é isso, a gente vai vendo ao decorrer desse capítulo. Então esse evangelho ao qual ele se refere é esse evangelho que tem a morte de Jesus e a ressurreição, as duas coisas. Então eles são salvos desde que se apeguem firmemente a esse evangelho que Paulo pregou a eles um dia, que muitos creram e ainda permaneciam firmes. Então, enquanto há tempo, ainda enquanto existem pessoas firmes nisso, ele está corrigindo esse erro, esse grande problema que é a dúvida da ressurreição. Uma das evidências de que alguém verdadeiramente creu no Evangelho é permanecer firme até o fim, apegado ao Evangelho, apegado a essas verdades, sem negar essas verdades, como, por exemplo, a ressurreição. Então, uma evidência de alguém que verdadeiramente é apegado ao Evangelho é permanecer firme, tendo bem firmado em si, crendo que Jesus ressuscitou, que existe ressurreição dos mortos. Isso que Paulo coloca também como algo primordial aqui da fé cristã. Se um dia negamos a ressurreição de Jesus, existe um grande problema. Existe um grande problema porque a base da nossa fé envolve a ressurreição de Jesus. Se não houvesse a ressurreição de Jesus, a obra de Jesus não seria consumada. Nós podemos compreender isso. Se Jesus tivesse morrido como qualquer um de nós, não haveria salvação, não haveria a conclusão do plano de redenção, não haveria a derrota do pecado
e da morte, a qual é iniciada na cruz e será efetiva na segunda vinda de Jesus, tudo isso não aconteceria, mas Jesus ressuscitou, e é isso que cremos, essa é a base da nossa fé. Se tiramos isso, a nossa crença é vã. Temos que tomar cuidado. Então, se apegar firmemente a esse evangelho, que diz que Jesus de fato morreu, foi sepultado e ressuscitou. Precisamos nos apegar a isso. São verdades inegociáveis. Podemos discordar em algumas coisas, em algumas interpretações, mas existem verdades que são inegociáveis para qualquer cristão. E essa é uma delas. Versículo 3 e 4. Paulo vai estar agora falando um pouco sobre esse evangelho. Esse evangelho que ele mencionou aqui foi o que ele já recebeu anteriormente. Não foi ele que inventou. Paulo recebeu esse evangelho, se apegou a esse evangelho, ele foi firmado nesse evangelho e ele estava pregando a eles esse evangelho que ele já recebeu. Não foi ele que inventou. E qual que é esse evangelho? Porque a gente já disse que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, não foi ele que inventou. As Escrituras já falavam sobre isso. Então a gente tem algumas passagens, Isaías 53, Oséias 6, do 1 ao 2, Salmos 16, 10. Temos algumas passagens que remontam e falam sobre a questão da morte de Jesus e também apontam para a ressurreição ao terceiro dia, falando de modo figurado sobre Jesus. Então temos, por exemplo, essas passagens que mostram que o Messias viria e ele morreria. Isso de fato aconteceu. Então não foi Paulo que inventou, ele recebeu antes esse evangelho, ele aceitou esse evangelho, se apegou a esse evangelho e agora pregava esse evangelho. E esse evangelho vem das Escrituras, no caso aqui o Antigo Testamento. Não foi ele que inventou. Primeiro ponto que ele coloca para então defender a ressurreição, e o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Não foi algo inventado por ele e não foi algo inventado por homens, mas é algo que as Escrituras mencionavam e diziam, mas muitos não compreenderam, não entendiam, não conseguiam ver que o próprio Antigo Testamento aponta para Jesus. Se a gente lê o Antigo Testamento todo, fazer uma compilação, ler ele como uma narrativa, a gente vai ver que ele está muito ligado ao Novo Testamento e à pessoa de Jesus. Então, Paulo sabia disso e Paulo demonstra isso. Algumas passagens que eu mencionei, a gente pode ver bem isso. Principalmente Isaías ali, 53, a gente vê essa questão de que o Messias iria morrer, tudo o que ia acontecer. Então, não é feito por homens, não é invenção de homens, nem de Paulo, nem de qualquer outro. Vem desde as Escrituras, Paulo recebeu de outras pessoas e agora está pregando esse evangelho. Então, esse evangelho que inclui morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Agora, além de Paulo demonstrar que as Escrituras já previam isso e não foi algo criado por ele ou por qualquer homem, Paulo vai demonstrar que existem testemunhas oculares da ressurreição, mais uma prova de que a ressurreição de fato aconteceu. Do versículo 5 ao 8, Paulo vai enumerar algumas pessoas que viram Cristo Jesus ressurreto. Primeiramente ele coloca Cefas, ou Pedro, depois os 12 discípulos, em conjunto. Depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, e Paulo diz que a maioria ainda desses 500 irmãos ainda vive. Então, no caso, esses irmãos aqui da igreja de Corinto que duvidavam da ressurreição, poderiam ir falar com eles e perguntar: me conta aí, será que Jesus ressuscitou mesmo? O que se viu? Com certeza esses 500 irmãos aqui, os que ainda estavam vivos, poderiam afirmar e testemunhar a respeito do Jesus ressurreto a qual eles viram. Então, Paulo coloca essas testemunhas oculares aqui. Alguns desses 500 irmãos já dormiam, já morreram, mas muitos ainda eram vivos e poderiam ser consultados, e eles dariam esse testemunho, confirmariam esse testemunho de que de fato Jesus ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou e apareceu ressurreto para eles. Depois Jesus foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, por derradeiro, ele coloca aqui, apareceu também a Paulo.
Nós sabemos que Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e ele então teve também essa visão de Jesus, ele teve esse encontro, né, com Jesus. Esse ver aqui não é no sentido de ver um fantasma, né, só você vê, mas a ideia dessas aparições é que as pessoas que estão à volta também, de certo modo, participam dessa aparição. A gente vê que ali no caminho de Damasco, embora eles não entendessem, eles de certo modo viram que tinha algo diferente ali. Por mais que não entenderam, essa aparição de Jesus também impactou as pessoas que estavam ali. Então não é uma aparição no sentido de fantasma, mas é no sentido de que as pessoas vejam de fato que ele havia ressuscitado. Então, por último, ele apareceu a Paulo. Paulo foi a última pessoa a qual Cristo apareceu. Isso é mencionado na Bíblia. A última pessoa a qual Cristo apareceu foi Paulo. Por isso, por ter vindo depois, por também ter perseguido a Igreja de Deus, Paulo se considera o menor dos apóstolos. Mas Jesus foi até ele, chamou ele, e ele então aceitou esse chamado apostólico. Sabemos também que para você ser apóstolo de Cristo, uma das condições era ter caminhado com Cristo em vida. Paulo não fez isso, mas Jesus veio até ele, se apresentou a ele nessa aparição, e do próprio Jesus Paulo aprendeu muitas coisas. Então Paulo, de certo modo, também caminhou com Cristo Jesus, mas depois da morte de Jesus, uma outra aparição de Jesus, o ressurreto. Então Paulo se considerava o menor nesse sentido, porque ele perseguiu a Igreja de Deus, ele veio depois. Mas esse se considerar menor não é algo que ele se considerava alguém que, não, eu não vou fazer muita coisa, não vou trabalhar. Pelo contrário, no versículo 10 a gente já vê que ele coloca que pela graça de Deus ele é o que é, ou seja, ele faz o que ele faz, ele é esse apóstolo dos gentios. Pela graça de Deus, ele faz o seu ministério, exerce o seu ministério. A graça de Deus para com ele não foi em vão, porque ele tem trabalhado muito, mais do que todos os outros apóstolos. Ele tem trabalhado muito. Isso a gente pode ver. Ele plantou inúmeras igrejas, escreveu muitas cartas, grande parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Então ele trabalhou sim, realmente muito. Mas ele não fala isso para que ele se exalte. Ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus encontrou a vida dele e ele respondeu a essa graça com um trabalho dedicado, um trabalho comprometido com Deus, fazendo todo esse grande trabalho que até hoje nos impacta, até hoje nós podemos aprender com o trabalho desse apóstolo, desse irmão em Cristo que é Paulo. No versículo 11, ele termina dizendo: então, ou seja eu, ou seja Paulo, ou sejam os demais, todos pregam a mesma mensagem. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E é assim que eles tinham crido, e é assim que eles deveriam permanecer crendo, e não deveriam dar ouvidos a toda essa questão que ali ocorria de se duvidar da ressurreição dos mortos e, em consequência, se duvidar da ressurreição de Jesus. Então, seja Paulo ou seja outro mensageiro que leva a mensagem do Evangelho de Deus, todos pregam desse modo. Não existe outro evangelho. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho que diz que Jesus não morreu, que Jesus não não ressuscitou, que aquilo foi uma enganação, isso não é evangelho. O evangelho tem bem firme isso. Jesus morreu por nossos pecados. Era necessária a morte. Era necessário o derramamento de sangue como um sacrifício definitivo pelo pecado. Era necessário que Jesus passasse por essa morte, vencesse a morte, vencesse o pecado, vencesse tudo que nos separava de Deus, começasse a dar início a essa vitória sobre essas coisas, a qual será completa na sua segunda vinda. E esse evangelho diz que Jesus de fato ressuscitou. Nós não temos acesso a essas testemunhas oculares, a todas essas pessoas a quais viram Jesus ressurreto, mas nós, por testemunho deles, nós cremos que Cristo de fato ressuscitou e está vivo e um dia voltará. Essa é base da nossa fé. Essa é um firme fundamento da nossa fé. Jesus de fato
morreu por nossos pecados e ressuscitou. E nós cremos e damos graças a Deus por essa obra de Jesus. E isso deve ser inegociável. Um dia cremos nisso, devemos crer sempre, não podemos negociar, né, essa verdade tão importante. Então espero que vocês se apeguem firmemente a essa verdade da ressurreição. É algo que Paulo demonstra aqui, que não é algo criado por homens, não foi criado por ele, já estava previsto nas Escrituras, é algo que existem várias testemunhas que viram, né? Então, tem muitas pessoas que viram. Por que as pessoas iriam mentir sobre isso? Porque as pessoas iriam morrer, perder a sua vida por essa verdade, por esse Jesus, se de fato ele não morreu e ele não ressuscitou, né? Então não faz sentido, né? Paulo demonstra aqui, né, todas essas questões que dão base, uma grande prova de que Jesus de fato ressuscitou, né? Nós cremos nisso também, e nosso coração se alegra e exulta por conta de Jesus e a sua obra, né, e por ele estar vivo e não morto, por ele ser de fato o Messias que morreu e ressuscitou. Nos alegramos com isso. Espero que você se apegue, né, cada vez mais a essa verdade. Que Deus abençoe você e nós vamos em breve continuar aqui falando sobre a ressurreição de Jesus. Amém.